Bom dia, galerinha, tudo bem? Vamos colocar nosso nome completo, por favor, tá? O nosso chat, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, beleza? Bom dia, Rafael Cuba. Beleza? Seja bem-vindo, tá? Eu pedi pro pessoal colocar o nome completo, enquanto isso o pessoal vai chegando, né? Que aí nós vamos dar sequência à nossa aula, tá bom? Beleza, tudo bem, Gabi. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo, Robson. Olá, Zayn. Todo mundo já colocou o nome lá, direitinho. Obrigada, Davi. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela, tá? Pra gente começar. Espero que minha conexão não caia, porque hoje de manhã já caiu. E aí eu não consegui gravar a aula lá. É uma pena, mas... Enfim. Cadê? Aqui. Tá todo mundo vendo? Acredito que sim, né? Vou botar aqui pra rodar. Nosso último encontro... Deixa eu ativar aqui o chat aqui pra eu ver. Obrigada, Rafael, pelo feedback aí. No último encontro a gente estava terminando de corrigir os exercícios. Eu parei aqui na 23. Tinha corrigido a 22, estava partindo para 23. Aqui na 23 ele pede para observar a sequência de triângulos, que já são formados por palitinhos, né? Na letra A, copie e complete a tabela. Então ele quer saber que números são esses, tá? Opa. Então os números aqui, ó, correspondentes são esses aqui, tá? Então ele vai triplicando os valores, né? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? Existe uma sequência aqui, tá? Ainda na 59, nesse número letra B, chamando o número de palitos de cada lado de X e de Y, o total de palitos de cada triângulo, escreva uma expressão matemática que dá Y em função de X. Então, o meu Y aqui é como se fosse a minha resposta, né? Só voltar aqui, ó. Meu Y é como se fosse o total de palitinhos. E o meu X é a quantidade de palito que eu coloco lá, tá bom? Então, ele quer saber que expressão seria essa. Então, se eu botar aqui, ó,
Lembra que eu falei para vocês? Está somando de 3 em 3, a variação de 3 em 3? Então, seria 3 vezes x. Se eu botar 3 palitinhos lá, o meu total vai ser 9, né? Que é 3 vezes 3, 9. Ok? Então, eu posso representar desta forma, f de x é igual a 3x ou y é igual a 3x. Tá certo as duas formas, tá? Qual o domínio dessa função? E a imagem? A gente vai trabalhar com os valores lá. Então, o domínio é justamente quem? Deixa eu voltar aqui, ó. O domínio é o x, é a quantidade de palitinhos. E a minha imagem vai ser quem? Vai ser justamente o resultado. 3, 6, 9, né? Ó. Tá? Quantos palitinhos deve ter cada lado para construir um triângulo de 45 palitos? Então, é só botar na fórmula. Então, o total aqui é 45. O y aqui, ó, é 45 é meu total. Então, vou fazer a operação inversa, tá? Então, vai ficar 45, esse 3x aqui, o 3 já passa para o outro lado dividindo. E aí eu tenho 15, tá bom? Questão 24. Determine o domínio das funções. Aí eu tenho a letra A, B, C, D e E. Bem-vinda, Maria Júlia. Coloca o seu nome aí, por favor. Então, aqui, ó, o que a gente fez aqui? A gente resolveu essa parte de baixo. Por quê? Ele quer saber o domínio, tá? Então, para existir essa fração aqui, a primeira coisa eu tenho que resolver a parte de baixo. Ela tem que ser diferente de zero. Tanto que está aqui, ó. E aí eu tenho que descobrir que números são esses. E os números justamente a raiz dessa equação. x1 e x2. Nesse caso, 4 e 5. Então, quem é o domínio? São todos os números que vocês conhecem, ou seja, os números reais, menos quem? O número 4 e o 5. Se eu pegar o 4 e 5, aqui embaixo, na fração, vai ficar zero. E aí, eu não tenho essa fração. Não vai existir a fração, tá? Entenderam? Porque é 4 e 5, a resposta é essa aqui, o domínio. R menos o conjunto de 4 e 5, tá? Na letra B. A letra B, ó, eu tenho aqui a subtração de duas frações. A gente sabe que a fração, o denominador, não pode ser igual, tem que ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero para existir aquela fração, tá? Então, eu vou fazer o teste aqui da condição de existência, olha. Vou pegar isso aqui, vou igualar, né? Diferente de zero, que aí eu vou achar o valor de menos 3. Então, pode ser todos os valores aqui, menos 3. Menos 3 com mais 3 vai dar zero. Ok? A mesma coisa aqui. E aí eu tenho menos 1/2. Então, para validar isso aqui, quem é o domínio? São todos os números reais, exceto o número menos 3 e menos 1/2, tá? Vamos ver a letra C? A letra C, para existir essa raiz quadrada aqui, tem que ser o número maior que zero. E, por consequência, o meu denominador também tem que ser maior que zero, né? Ou diferente de zero, mas aqui eu tenho a raiz também. Então, eu tenho que combinar essas duas condições, tá? E colocando aí numa expressão, ó, não tem que ser maior que zero, jogo aqui esse 3 aqui para o outro lado, vai ficar menos x maior que menos 3. O x não pode ficar negativo. O que se faz? Multiplica todo mundo por menos 1. E aí, quando se multiplica, o sinal aqui, ó, essa operação, ele vai trocar de posição. Se era maior, vai virar menor. Se era menor, vai virar maior. E aí, quem é meu conjunto de solução, né? No caso aqui, meu domínio vai ser x, que pertence a R, o conjunto real, tal que o valor de x ele tem que ser menor que 3, tá? A letra D, qualquer número real. Por que número real? Pode ser negativo também.
Observe aqui que meu índice é ímpar. Se fosse um índice par, aí eu teria uma restrição aqui. Porque se fosse -4, por exemplo, isso não iria existir. Mas se a minha raiz aqui cúbica fosse -8, eu teria a resposta. Seria -2. Porque se eu pegar -2 vezes -2 dá +4. +4 vezes -2 dá -8. Então, eu tenho resposta. Quando o meu índice for negativo, meu índice for ímpar, eu tenho resposta para números negativos. Agora, se meu índice for par, não, tá? E aqui na letra E, a gente tem essa condição de existência, né? Que a gente está fazendo essa verificação aqui sempre. Aqui ele tem que ser maior. Aí ele pegou aqui na parte de cima, né? E aqui na parte de baixo também. Porque eu tenho uma raiz aqui. Então, tem que verificar, validar isso também, tá? Por isso que ele pegou a parte de cima nesse caso aqui. Diferente dos outros casos, ó. Dos outros casos, a parte de cima não tem. Só aqui a letra E que tem a parte de cima como raiz. Então, eu tenho que validar também, tá? Porque eu tô vendo aqui, esse exercício é para verificar quais são os números que eu posso utilizar. É isso que ele está dizendo, tá? Então, tem algum número ou outro que eu não vou poder usar, porque se eu usar, vai dar ruim, não vai existir aquela equação. É o que acontece aqui. A raiz de x mais 1. Então, tem que ser um número maior ou igual a 0. Pode ser 0 aqui, por quê? 0 mais 1 vai dar 1. Então, eu posso igualar a 0 nesse caso, tá? Então, o único número que eu não posso usar, ó, é o -1, neste caso aqui. E aí, a gente foi conferindo essa parte de baixo, essa outra parte aqui. E aí, a gente tem que dar uma única resposta, né? Então, a gente vai usar aquela regrinha que a gente já aprendeu, tá? Que trabalha com os intervalos. Então, tá aqui, ó. E aí, quem é meu domínio? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a -1 e x é diferente de 0, tá? A matéria, ela é intercalada, ela é conectada, um ponto com o outro. Então, se vocês apresentarem alguma deficiência lá atrás, vocês não vão conseguir fazer algum exercício no presente. Então, é sempre bom tirar todas as dúvidas, tá, galera? Vamos para o assunto novo? Mas só que antes da gente ir para o assunto novo, eu quero saber se tem alguma dúvida em relação à correção dos exercícios. Alguém quer falar alguma coisa para a gente poder prosseguir? Tá tranquilo? Fala, Elizabeth. Tem como a senhora explicar a última de novo, por A favor? última? Tem sim. Aqui, né? A letra E. Aqui nesse exercício, ele quer saber quais são os domínios, né? Qual é o valor de x? Porque o domínio está vinculado ao x. E o y, que é o meu resultado, olha, é a minha imagem. Então, aqui, nessa fração, eu tenho duas situações para verificar. Eu tenho aqui a raiz e eu tenho aqui uma potência. E como tem uma fração aqui também, né? Eu tenho aqui também o meu denominador. Para x aqui, se fosse só a potência normal, qualquer número serve, ok? Só que essa potência está num denominador. Então, aí existe uma pequena restrição. Então, a gente sabe que numa fração, o denominador não pode ser igual a 0. Porque se for igual a 0, a fração não vai existir. Isso é uma definição de fração. Por isso que ele colocou aqui, ó, x ao cubo, que é essa parte aqui, diferente de 0, tá? Então, a gente sabe que tem que ser um valor diferente de 0 para poder existir essa fração. Aqui é a parte de cima, é a raiz. Então, ele está verificando. Bem, para existir raiz aqui, raiz quadrada, o zero, o número tem que ser maior que 0, né? Nesse caso aqui, por que tem um sinalzinho de igual? Porque se eu botar o 0 aqui, ó, 0 mais 1, 1. Raiz de 1, 1. Então, não tem problema de ter o 0 ali. Por isso que ele botou um valor maior igual a 0, tá?
letra para um lado, um número para o outro. Então, esse número aqui passa para o outro lado, vai ficar menos. Então, para existir essa condição aqui, eu tenho que ter um número, o x, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá? Para que isso aqui possa existir, ok? Por exemplo, se o x aqui for 1, 1 é maior ou igual a 1 menos 1? Sim. Então, aqui, ó, 1 mais 1, 2. Vai ter raiz? Vai ter raiz. Irracional, mas vai ter raiz. Se eu botar aqui o número menos 2, por exemplo, menos 2 é maior ou igual a menos 1? Não. Ele é menor, né? Ele não é maior. Então, não entra aqui. Então, aqui, na verdade, eu estou dizendo quais são os números que eu posso utilizar, tá? Aí, ele pegou agora essa parte aqui, ó. Raiz de x mais 4. Tá aqui. Como eu falei, tem que ser maior que 0. Então, tá aqui. E aí, jogou 4 para o outro lado, ficou menos 4. Então, o valor que pode entrar aqui tem que ser um número maior que menos 4. Tá? Poderia ser menos 2 aqui? Poderia. O menos 2 não é maior que menos 4? Ó. Poderia. Tá? E assim sucessivamente. Aí, depois disso, como a gente tem que responder uma única resposta, tentando incluir todos os números, porque a gente está falando de números reais. Entre o número 1 ao número 2, a gente sabe que tem uma infinidade de números, infinitos números. Então, a gente vai colocar aqui, ó, intervalo fechado, né? Fechado em menos 1, aberto em 0, são essas respostas aqui, ó. Tá trabalhando agora. E aqui, aberto em menos 4. O menos 4 ele não entra. A gente fez a interseção entre eles e aí a gente montou a resposta. Aonde o valor de x ele tem que ser maior ou igual a menos 1 e o x tem que ser o quê? Diferente de 0, tá? Foi, Elizabeth? Tranquilo? Elizabeth? Vou prosseguir então, tá? Beleza. O assunto de hoje, nós vamos ainda falar sobre funções. Na verdade, vai ficar o ano inteiro falando sobre função, tá? O ano inteiro. Só que a gente começou com o conceito inicial. Agora a gente está caminhando um pouquinho para a parte de gráfico, fazendo análise e tal. Depois essas funções vão assumir alguns nomes específicos. Mas o ano de vocês vai ser só sobre funções, tá? Vamos falar sobre o gráfico de uma função, a construção e a leitura, a identificação do gráfico de uma função, a determinação do domínio e o conjunto imagem, a variação de uma função e função par e função ímpar. Ó, já tem alguns nomes aqui, função par e função ímpar, tá? Então, vamos lá. Gráfico de uma função. Para a gente montar um gráfico lá, né, a gente precisa de duas retas. A reta ela não tem início e nem tem fim, ok? Eu vou ter uma reta na horizontal e uma reta na vertical. E aí elas vão ser perpendiculares. Esse processo geométrico, a gente dá o nome de sistema cartesiano, ortogonal, tá? Aonde a linha que é deitada, que é na horizontal, a gente chama de eixo das abscissas e representa o eixo X. E aquela outra reta, que ela é em pé, que ela é vertical, a gente chama ela de eixo das ordenadas, que na verdade é o eixo Y. Para a gente marcar um ponto, tá? Nesse plano cartesiano, vamos dizer assim, nesse sistema cartesiano, a gente precisa de coordenadas. Essas coordenadas é dada por X e Y, sempre. E é nesta ordem, X e Y, tá? Depois eu respondo isso, tá, Maria Júlia? Deixa eu só terminar a parte da matéria nova, tá bom? A gente fala sobre isso. Então, um gráfico de uma função é um conjunto de todos os pontos de x e y no plano cartesiano, tal que f é igual a f de x. É o que eu falei para vocês. F de x e y é y é igual a f de x. F de x é a mesma coisa de dizer que é y, porque é a resposta da equação que é trabalhada, tá? Então, x
pertence ao domínio de F, ok? Tranquilo? Então, vamos para o exemplo, né? Aqui ele fala assim, ó, que a função de A em reais, né? Quem são os reais? São todos os números que vocês conhecem, gente. Todos os números, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, tá? São todos esses números. Dada por F, dada por Y é igual a X mais 1. Eu poderia escrever também F de X é igual a X mais 1. Poderia ser escrito isso. Aonde o valorzinho de A, o conjunto de A, é 0, 1, 2 e 3. Então, o que é feito aqui? Temos que resolver para a gente poder encontrar quem é o valor de Y, tá? Então, quem é o valor de Y? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 0 e substituir aqui no X. 0 mais 1, 1. Tá aqui. E aí, se eu juntar o valorzinho do X com o valorzinho do Y, eu tenho a minha coordenada, tá? Quem é o próximo número? É o 1. Substituindo aqui, ó. 1 mais 1, 2. Ok? Vou juntar esses dois números. Minha outra coordenada, 1 e 2. Meu próximo número, número 2. Vou substituir aqui, ó. 2 mais 1, 3. E agora eu vou substituir novamente o 3. 3 mais 1, 4. É claro que esses exemplos são simples, né? Dá para fazer de cabeça. Algumas questões, algumas funções não dá para fazer tão de cabeça assim. Aí tem que fazer manualmente mesmo. Mas o que der para fazer por cabeça, tranquilo, tá, gente? Então, eu tenho aqui os meus pares ordenados, as minhas coordenadas, tá? E vou traçar isso no gráfico. Olha, essa primeira opção aqui, ó, 0 e 1. Toda vez que eu tiver 0 e um número, ou um número e um 0, eu vou fazer a marcação aonde tem o número. Nesse caso aqui é 0 e 1. O 1 está posicionado aonde? Né? No Y. Então, vou marcar no Y. Tá aqui, ó. Tá? Essas letrinhas aqui é só uma referência, tá? Não, necessariamente não precisa. Só se o exercício pedir. Aqui é porque tem uma explicação, né, da matéria, tá? Então, aqui eu tenho o ponto que ele chamou de E. Poderia chamar de A, de D, de C, sem problema nenhum. O meu outro ponto, ó, 1 e 2. 1 está em X, está aqui. Aí a gente vai imaginar uma linha contínua, imaginária. 1, e ela vai intersectar com quem? Com 2, que está na posição de Y. E aí, nesse encontro, nessa interseção, eu tenho um ponto, que ele chamou de B, tá? A outra coordenada é 2 e 3. 2 no X e 3 no Y. E aí, a junção, o encontro dessas duas retas que eu imaginei, nessas retas pontilhadas aí, eu tenho um ponto, aonde é chamado de ponto C nesse caso. E o último ponto aqui é o ponto D, olha, 3 e 4. Ok? Os pontos E, B, C e D constituem o gráfico da função dada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui ele definiu alguns pontos, né? Mas o exercício pode dizer, tipo, construa um gráfico e te dá uma equação. Você vai escolher os números. E dependente do número, a resposta, graficamente dizendo, vai ser a mesma. Aqui, ó, se a gente juntar esses pontos aqui, me dá uma reta, né? Inclinada, mas me dá uma reta. E essa inclinação vai ser de todo mundo. A mesma inclinação vai ser da Gabi, vai ser a mesma da Maria Júlia, vai ser a mesma do Zion, vai ser a mesma de todo mundo. Por mais que use de números diferentes, tá? Então, se o exercício não der essa numeração, vocês vão escolher o número para X, tá? Então, a identificação do gráfico de uma função.
sabemos, dada a função de y é igual a f de x, para cada x do domínio deve corresponder a um único y no contradomínio. O nosso contradomínio são os números reais, é o grupo inteiro. Quem é o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem sempre vai estar relacionado ao x. O x é o domínio, tá? E a imagem vai ser o resultado daquela equação. Por exemplo, aqui, ó, o x aqui é o domínio. Quem é a imagem? É 1, 2, 3, 4. Quem é o contradomínio? Os números reais, tá? São todos os números. Então, a imagem é um subconjunto de um conjunto maior, tá bom? Pode ser sua internet, Elizabeth. Então, olha só. Para o gráfico oralizado, represente uma função com uma reta vertical, traçado por um ponto de abscissa, x pertence ao domínio de f. Deve-se cruzar o gráfico em um único ponto. O gráfico abaixo, por exemplo, representa a função de f com um domínio df entre os intervalos a e b, né? Pois qualquer reta vertical que cruza o gráfico da função em um único ponto. Então, olha só, eu tenho esse gráfico assim, aqui. Se eu começar a traçar várias retas na vertical, a gente vai observar que vai passar por um único ponto, ó. Passou em um ponto aqui, vai passar por um ponto aqui, vai passar por um outro ponto aqui, tá? Se eu vim aqui, nesse meu gráfico aqui, traçar várias retas, ele vai passar só em um ponto só. Não vão ter dois pontos nessa mesma reta vertical. É isso que ele está dizendo, tá bom? Olha, diferente com essa função aqui, essa função não, esse gráfico, olha. Tracei uma reta aqui vertical. Ele cruzou aqui e aqui. Quando isso acontece, eu falo que não é função, tá? Então, graficamente, dá para perceber quando é função e quando não é função. Esse primeiro exemplo aqui, ele é função, porque se eu traçar várias retas aqui, ó, ele vai traçar em um único ponto. Aqui, nesse segundo, não. Ele passa por dois. Se eu passar aqui, uma outra reta aqui, ele vai cruzar aqui e aqui. Se eu der continuação, ele vai passar aqui e aqui. E assim sucessivamente. Tá bom? Determinação do domínio e o conjunto imagem de uma função com base no seu gráfico. Então, eu tenho essa função, eu tenho esse gráfico, né? É uma função porque se eu traçar várias retas verticais, como você observa aqui no fundo, olha, ele bate em um ponto só. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, tá vendo? Então, isso aqui é uma função. Pode ser diferente para vocês, né? Assim, a escrita, mas é uma função, tá? E aí, ó, tem como a gente definir quem é o nosso conjunto domínio e quem é o nosso conjunto imagem. Observe o seguinte, aqui no meu conjunto domínio, que está relacionado ao x, e a imagem está relacionada ao y, olha. Esse ponto aqui, quem é? É um 1 em x e 2 em y. Esse ponto aqui vai ser 2 em x e vai ser um número quebradinho, olha. 2,75, alguma coisa assim, tá? Então, olha, esse gráfico aqui, a gente pode dizer que o intervalo dele, né? O conjunto de f, conjunto não, o domínio de f é igual fechado em 1, ele começa na posição 1, e aberto em 5. Olha aqui a bolinha aberta. Lembra daquele conceito lá atrás? Nós vamos usar direto aqui, tá? Ou posso escrever desta forma aqui também. Aqui é a forma de intervalo, né? Que é uma propriedade. Domínio de f é igual a x que pertence aos reais, pertence a todos os números, como eu falei para você aqui, ó. 2 com 2,75, 95, né? É um número quebradinho, né? É um número racional. Então, ele pertence aos reais, tal que, qual é esse intervalo de x? Ele vai variar
o x é maior ou igual a 1 e menor que 5, ok? E menor que 5. Então, ele vai sair daqui e vai bater ali, ó, nessa partinha verde. Ok? Tranquilo? Vou prosseguir. Ninguém tá perguntando, eu vou prosseguir, tá, gente? Estou subentendendo que todo mundo tá entendendo. E a imagem, olha, fechada em 2 e aberta em 4. Também posso escrever que a imagem de F, aí aqui não vai ser X, vai ser quem? Vai ser o Y, tá? Então, o Y pertence aos reais, está o quê? O Y é maior ou igual a 2 e menor que 4. Vamos para a variação de uma fração, de uma função. Durante a apresentação de ginástica rítmica, né, a bola é lançada verticalmente para cima. Sua altura H em metro, em relação ao solo, T segundos. Após o lançamento, é dada uma função. Então, é feito um cálculo aí, ó. HT, o nome da função é H. Esse T aqui representa o tempo, né, os segundos. Aonde eu tenho menos 1/2 de T ao quadrado, mais 3T. Essa função aqui representa a trajetória dessa bola, tá? E aí, se a gente substituir, por exemplo, em 0 segundo, o que acontece com essa bolinha aqui? Em 0 segundo, então tem um 0 aqui. Todo número multiplicado por 0 não é 0? Então, aqui dá 0 e aqui dá 0, porque isso aqui é uma multiplicação. 3 vezes 0, 0. Então, dá 0. Ou seja, ela está paradinha. E é quase física. Isso aí, Maria Júlia. Agora, as matérias elas vão se intercalando, né? Existe uma conexão entre elas, tá? Então, ela está inércia, né? Que fala, né? Está parada. Ela não está em movimento, ela está paradinha. Em 1 segundo, olha o que acontece. É só substituir aonde tem um T por 1. E aí vocês vão ter o resultado. O resultado é 2,5 metros. Tá? Que aqui é metros, a altura. E assim vai a variação, tá? Graficamente, ela vai ter isso aqui, ó. Vai ter o formato de uma parábola. Ok? Então, aqui, essa linha do X aqui é justamente o tempo. E a altura, que é o meu resultado, vai ser o Y. Então, a gente tem que ter um entendimento em relação às letras. A gente tem que ter um entendimento, fazer essa associação dessas letras com o problema atual. A gente tem que ter em mente que o resultado de uma função, de uma equação, é o valor sempre de Y. E que Y vai ser a minha imagem, tá? E o valor que eu estou dando inicialmente é o meu domínio da minha função. É o meu valor de X. Então, ainda vamos analisar esse gráfico aqui, tá? Então, vamos lá, olha. Aqui são os valores, né? Eu estou crescendo com esses valores. Mas o que está acontecendo para o outro lado? Em um momento ele vai crescer e vai ter um momento, olha, ele vai crescer, 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 crescer. Quando chegar aqui no auge, o que vai acontecer? A bolinha vai perdendo força, né? Vai cair. E os valores vão decrescer. Ok? Então, a altura aumenta entre 0,4,5 metros no intervalo de tempo de 0,3. 0 a 3 segundos. Ok? A bola atinge uma altura máxima, né? 4,5 aqui em relação ao solo. Assim, podemos dizer que a função ela é crescente. Então, essa função aqui, ela é crescente e decrescente. Ela é as duas coisas. Em um determinado momento ela cresce, em um determinado momento ela decresce, tá? E aí a gente vê de acordo com a variação. As coisas vão se interligar um pouquinho, tá? É bem parecido, tá bom? Não é esquizofrênica não, Rafael. Eu, hein? Vamos lá. E o que eu acabei de dizer para você em relação a ser decrescente a função, tá? Além dessas duas situações, eu tenho aquela situação que ela é constante. Que ela é constante. Um automóvel está com uma velocidade a 30 km por hora, sempre, né?
Então, ela vai ter, a gente vai chamar de uma função constante e ela representa desta forma aqui. Essa função aqui, ela é muito usada na física, né? Também. Esses dois gráficos que eu mostrei para vocês, elas são parecidos lá na física, sim, tá? Isso mesmo, Breno. Isso aí, tá? Agora, vamos ver o que é a função par e o que é a função ímpar, tá? Então, quando uma função f, que tal f menos x é igual a f de x, para todo x pertence ao domínio de f, dizemos que é uma função par. Ou seja, olha aqui, isso é uma função par, tá? A função dada f de x é igual a x ao quadrado. Então, vamos ver a diferença da ímpar? A função ímpar é um pouquinho diferente. Então, posso dizer que a função relacionada a uma parábola, ela é uma função par, né? E a função ímpar, ela representa praticamente uma reta na diagonal, ok? Tranquilo? Galerinha, alguma dúvida? Os assuntos que nós discutimos hoje, né, é sobre isso aí. Não? Tranquilo? Então, vamos para os exercícios, tá? Beleza. Vamos anotar os exercícios. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a correção, tá? Eu peço que vocês tentem fazer os exercícios, porque é muito importante mesmo, tá? As aulas online são totalmente diferentes que o nosso dia a dia, né, em sala de aula. Então, a gente precisa desse retorno aí para ver se vocês estão caminhando ou não. Jean, eu tenho percebido que você está levando, assim, na vaselina a matéria. Daqui a pouco a gente vai ter a avaliação. Aproveitando, respondendo a pergunta da Maria Júlia, por enquanto, Maria Júlia, ainda não sei quando vai ser a avaliação de vocês, tá? A orientação que nós recebemos é aplicar a matéria, dar a matéria para vocês. Claro que quando for marcado o teste, avaliação, alguma coisa desse tipo, eles vão dizer quando vai ser, e aí os professores, em linhas gerais, vão justamente planejar aí um resumão do que foi dado, tá? Então, vocês fiquem despreocupados, porque, tipo assim, a avaliação é amanhã, não vai ser assim não, tá? Rafael, o que acontece? Eu trabalho em 3 escolas, né? Nas outras escolas já está tendo avaliação. A gente já fechou, em uma delas a gente já fechou o primeiro bimestre. Então, acredito, como vocês são trimestral, né? É um pouquinho diferente, deva acontecer sim, tá? Então, vamos aguardar aí. Porém, não vamos ficar tão ansiosos, tá? Vai dar tudo certo, tá bom? Fazem os exercícios, as dúvidas perguntem mesmo. Anotem tudo, que provavelmente a prova vai ser alguma coisa online. Então, anotem. As anotações são importantes, tá bom? Galerinha, vamos encerrar aqui, tá? O nosso encontro de hoje. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Então, anota tudo que for dúvida. E aí, perguntem, tá? Preciso de perguntas, tá bom? Um beijo para vocês, beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau, como diz a Xuxa, né? E tenham um ótimo dia para vocês aí, tá? Tchau, galera. Tô me despedindo de vocês.